Vamos abrir a palavra do Senhor, queridos. Abra, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Vamos ler inicialmente do 40 ao 42. Ao regressar Jesus, a multidão recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Versículo 49, falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. Mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Mais adiante, no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, de 1 a 10. Lucas 19, de 1 a 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Irmãos, o nosso propósito tem 3 mensagens: a de domingo passado, a de hoje e a do próximo domingo. É falarmos sobre algumas casas onde Jesus visitou, o que aconteceu naquelas casas, o que ele fez ali naquelas casas. E é lógico que nós temos um objetivo duplo com essas mensagens das casas visitadas por Jesus. O primeiro objetivo é que nós entendamos que o Senhor também visita as nossas casas.
E os mesmos sinais, os mesmos prodígios, os mesmos milagres que Ele operou naquelas casas que Ele visitou, Ele opera em nossas casas também. O segundo objetivo é nós entendermos que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, mas que Jesus não está aqui conosco. Ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus e Ele está sentado à direita de Deus Pai. E Ele nos enviou, transmitindo a nós como igreja a autoridade para nós fazermos as mesmas obras que Ele fez e outras maiores. Por isso que a canção do Daniel que nós cantamos é a canção tema dessas nossas 3 mensagens. A igreja precisa entender que nós somos os braços de Cristo, que nós somos as suas mãos abençoando e curando, que nós somos os seus pés entrando nas aldeias, nas ruas e nas casas, que nós somos os seus olhos à procura dos aflitos, que o Senhor nos usa poderosamente para a transformação de casas, de vidas, de famílias. As 2 casas que nós observamos na mensagem de domingo passado foi primeiramente uma casa em Caná da Galileia, onde estava acontecendo uma festa de casamento, e algo inesperado acontece ali naquela casa. Acabou-se o vinho. O vinho era sinônimo de alegria, e quando ele acaba, instaura ali naquela casa a tristeza, a decepção. E ali Jesus estava, e Ele fez o seu primeiro milagre. Ele transformou a água em vinho, e nós ressaltamos que Ele restaurou a alegria naquela casa invadida pela tristeza. A segunda casa que nós observamos foi a casa de um apóstolo admirado por todos nós, o apóstolo Pedro, admirado pela sua coragem, pela sua ousadia, pela sua intrepidez. Mas ali na casa daquele homem reinava a doença. A sogra de Pedro estava enferma e com uma febre que não cessava. O Senhor entra naquela casa e aquela enfermidade bate em retirada, e a Bíblia diz que aquela mulher passou a servir ao Senhor Jesus e aos que estavam com Ele. E hoje nós lemos na palavra do Senhor, no Evangelho de Lucas, acerca de Jesus visitando mais 2 casas. A primeira casa que nós lemos é a casa de Jairo. Jairo era um homem rico, portanto ele tinha uma casa rica. Ele era um dos maiorais ali da sinagoga, era um homem de posição na sociedade, e ele começou a enfrentar um problema ali dentro da sua casa. A sua filha, e a palavra diz que ela tinha uns 12 anos, portanto uma princesa linda, uma menina que corria ali dentro da sua casa, ela adoeceu. E os recursos médicos, com certeza, daquela época foram buscados. Jairo tinha toda a condição de fazer isso, mas a menina ficava cada dia pior, não se recuperava. E Jairo resolve então procurar ao Senhor Jesus. Não foi fácil para ele. Ele teve que descer da sua posição. Ele liderava a sinagoga dos judeus, e os judeus não aceitavam que Jesus Cristo fosse chamado de Filho de Deus. Eles não aceitavam que Jesus Cristo era o Messias, o ungido de Deus. E então, para aquele líder dos judeus chegar até Jesus não foi fácil. Ele teve que quebrar algumas barreiras, inclusive a barreira da sua religião e da sua posição social.
E ele chega e coloca a situação diante de Jesus, pedindo que Jesus fosse à sua casa, porque a sua filha se encontrava enferma. E Jesus se dispõe a ir com ele para a sua casa. Mas tem um texto que nós não lemos, que está aí no meio do texto que lemos. E se você observar na sua Bíblia, do versículo 43 ao versículo 49, enquanto Jesus está indo para a casa de Jairo, ele está sendo cercado por uma grande multidão. E ali naquela multidão havia uma mulher que sofria de uma hemorragia, de um sangramento há 12 anos. Observe que a data de sofrimento com aquela hemorragia confere com a idade daquela menina. A menina tinha 12 anos e a mulher 12 anos também sofrendo daquela hemorragia. E a palavra do Senhor diz que aquela mulher havia colocado no coração que se ela tocasse a orla da vestimenta de Jesus, que ela seria curada. E então ela foi, com aquela fé no seu coração, de que ela iria receber a cura para aquela enfermidade terrível. Eu imagino aquela mulher fraca, anêmica, 12 anos sofrendo com aquela hemorragia, vencendo aquela multidão e tocando na orla da vestimenta de Jesus. A palavra diz que Jesus sentiu que foi um toque diferente, e Jesus para e pergunta aos seus discípulos: quem me tocou? E obviamente os discípulos disseram: Senhor, como responder uma pergunta dessa? Tem uma multidão aglomerada em volta do Senhor, muitas pessoas estão te tocando, como é que o Senhor quer saber quem te tocou? E ele disse: olha, foi um toque especial, eu senti que de mim saiu o poder. E no que ele está discutindo com os discípulos, aquela mulher trêmula se ajoelha diante dele e diz: Senhor, eu te toquei, porque eu coloquei no meu coração que se eu tocasse as suas vestimentas, eu seria curado. E o Senhor Jesus olha para aquela mulher e diz: filha, tua fé te salvou, vai-te em paz. Mas a grande pergunta que nós fazemos é: e onde estava Jairo? Ele que havia descido da sua posição social, da sua religião, havia pedido ao Senhor, implorado ao Senhor que fosse lá na sua casa visitar a sua filha. Agora o Senhor para saber quem ele tocou e realiza ali uma cura daquela enfermidade daquela mulher. Onde estava Jairo, queridos? Jairo estava esperando. Jairo estava esperando. Mas então chega alguém da casa de Jairo, um mensageiro da casa de Jairo, e a mensagem é a seguinte: demorou, Jairo, não precisa mais incomodar Jesus, a sua filha morreu, ela não está viva, deixa Jesus agora, e nós precisamos fazer o funeral, precisamos preparar o sepultamento, a sua filha morreu. Irmãos, quem aqui já recebeu notícia de morte, sabe que o corpo congela, que o coração começa a palpitar forte, que a gente perde o norte, perde o rumo, sabe que a dor maior que o coração humano pode enfrentar, que a pior notícia que nós podemos receber é que alguém querido nosso partiu e nós nunca mais o veremos vivo. Então vocês podem imaginar o estado de Jairo. Mas a palavra do Senhor disse que antes de Jairo se recompor daquele susto, o Senhor Jesus disse com ele: olha, ou disse a ele: olha, crê somente, não temas, crê somente. E o texto diz que o Senhor foi para a casa de Jairo. Quando eles chegaram, ali estava um alvoroço, as pessoas estavam chorando. Uma menina linda, uma princesa, 12 anos,
morta. Vocês podem imaginar a tristeza e o luto daquela casa. O Senhor pede para todo mundo sair e entra ali no quarto onde aquela menina está morta. Fica ali somente os seus apóstolos, os pais da criança. E eu quero que você imagine comigo essa cena. O Senhor estende a mão àquela menina e diz: menina, levanta, eu te ordeno, levanta. E a palavra diz que aquela menina levantou. E o Senhor então disse: olha, vocês podem dar de comer. A vida voltou, a morte bateu em retirada. Ela agora precisa de manter essa vida, de se alimentar, porque ela está viva. Ah, irmãos, quem entrou dentro da casa daquele chefe da sinagoga foi o Senhor da vida. Aleluia! E onde o Senhor da vida chega, a morte tem que bater em retirada. Onde o Senhor da vida chega, a última palavra não é da terrível morte, que vem para humilhar, que vem para dilacerar a alma, que vem para entristecer o coração. Onde o Senhor da vida chega, a última palavra é palavra de vida. E essa palavra foi ordenada dentro da casa desse chefe da sinagoga. Então, ali naquela casa, o Senhor levou a vida. O Senhor fez emudecer a morte. Aquele cheiro de morte exalou daquela casa. Foi feito um café, biscoitos foram colocados à mesa. E agora sente-se o cheiro da vida, porque ali estava o Senhor da vida. Mas vamos à segunda casa. Uma casa também rica. Um homem chamado Zaqueu, de baixa estatura, cobrador de impostos, mal visto pela sociedade da época, queria ver Jesus passando ali na sua cidade. Tem muita gente que fica elucubrando por que Zaqueu queria ver Jesus passar. No coração de Zaqueu, a única coisa que passava, pode ter certeza, era curiosidade. Afinal de contas, o nome de Jesus estava badalado naquela época, com as suas curas, com os seus milagres. Mas do ponto de vista de Deus, já havia uma condução do Espírito Santo levando Zaqueu para aquela posição, porque ele precisava encontrar com Jesus. E então ele subiu em uma árvore, um sicômoro, e Jesus foi passando. E Zaqueu foi surpreendido por Jesus. Jesus chama Zaqueu pelo seu nome. O mais estranho é que eles nunca tinham encontrado na vida. Isso mexeu, conforme inclusive cantamos, com as estruturas de Zaqueu. Ele não conhecia Jesus, e Jesus o chama pelo seu nome. E no meu modo de pensar, o pior bullying é o apelido, que via de regra é pejorativo. E não é difícil arrumar apelidos pejorativos para Mateus. Tenho certeza que o primeiro deles é baixinho, nanico. E esses apelidos então certamente vai apequenando aquele homem, não só na sua estatura, que era uma estatura baixa, mas na sua autoestima, na sua alma, na sua psique.
Era um homem retraído, solitário. Mas quando Jesus passa, Jesus não fala nenhum dos seus apelidos. Jesus nos chama pelo nome. E foi um chamado diferenciado. E a proposta de Jesus é: desce depressa, porque eu preciso ir para sua casa. Eu quero ter uma conversa com você. Mas não é uma conversa qualquer. Não é aqui no meio da rua. Eu quero entrar no lugar em que você realmente é Zaqueu. Aqui, essa multidão faz uma ideia de quem seja você. Inclusive te chama por apelidos. Mas eu quero ir na sua casa, no lugar da sua nudez, no lugar onde a sua mulher te conhece, no lugar onde os seus filhos estão com você. É ali, Zaqueu, que eu quero encontro com você. E a palavra do Senhor disse que Zaqueu desce, e eles vão para a casa de Zaqueu. E assim eu imagino, sentaram diante de uma mesa. Você pode imaginar isso, Jesus dentro da sua casa, tomando uma refeição com você, com a sua família, sentado à sua mesa. Quem estava lá de fora falou: está tudo errado. Ele jamais poderia ter entrado na casa desse pecador. Pois é na casa do pecador que Jesus entra. Os sãos não precisam de médicos, mas sim aqueles que estão doentes. Todos condenaram Jesus de entrar naquela casa, mas era ali na intimidade de Mateus, de Zaqueu, que o Senhor queria tratar com ele. A Bíblia não relata para nós o que Jesus disse, assentado ali naquela mesa, mas via de regra Jesus não precisava nem dizer nada, bastava um olhar. Foi assim que ele fez com Pedro, sem falar nenhuma palavra. Quando Pedro estava ali no pátio, na noite da sua crucificação, Jesus simplesmente olha, não fala nada, e ele trabalha profundamente a alma de Pedro com seu olhar. E nós cantávamos um cântico antigo dizendo que basta o olhar de Jesus para uma vida ser transformada. Então ali está Zaqueu assentado com a sua família e Jesus ali naquela mesa. Algo estranho começa a acontecer na interioridade de Zaqueu. Uma mudança radical, um desejo enorme de abandonar princípios velhos, uma sensação de que do jeito que está não está valendo a pena, uma sensação de que está errando algo, uma sensação de que a vida está vazia, uma sensação de que não está valendo a pena viver, um desejo enorme de deixar esses hábitos antigos para trás e seguir agora os hábitos ensinados por Jesus, um desejo enorme de ser um discípulo, de ser um seguidor, de se envolver com Jesus. E então ele faz a proposta: eu quero, Senhor, eu quero restituir o que eu roubei, eu quero consertar a minha vida, eu quero viver diferente, eu quero viver uma vida nova. E o Senhor, olhando para ele, diz: hoje houve salvação nessa casa, aleluia. Naquela casa que não havia salvação, naquela casa onde reinava a perdição, naquela casa onde aqueles habitantes ali estavam indo a passos largos para o inferno, com a visita de Jesus, descortina a graça, descortina os céus, a salvação entra na casa de Zaqueu, aleluia.
visitadas pelo Senhor Jesus. Uma casa com cheiro da morte. E Jesus estabelece ali a vida e vence a morte. Uma casa sem esperança, sem salvação. O Senhor chega naquela casa e a salvação agora reina naqueles corações, a vida muda. E eu quero lembrar você do texto de Hebreus 13:8. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. E eu quero te lembrar do texto de João 14:12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Como é difícil nós lermos a palavra do Senhor e aplicarmos a nós. É mais fácil a gente ler a palavra do Senhor e aplicar aos outros. Mas olha o que essa palavra está dizendo: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Você crê no Senhor? Você crê no Senhor? Amém. Então a Bíblia está dizendo que você vai fazer, em nome de Jesus, as obras que Jesus fez. E você vai fazer outras maiores, para a honra e a glória do nome. Então não pense que esse texto é só para o pastor Elimar. Esse texto é para todos nós, todos aqueles que creem. Todos nós vamos fazer aquilo que Jesus fez, e coisas maiores nós vamos fazer. Me permito te dizer que aqui na cidade de Frutal tem muitas casas com cheiro de morte. Me permita te dizer isso em nome de Jesus. Aqui na cidade de Frutal tem muitas casas com cheiro de morte, precisando da visita de Jesus, precisando de Jesus chegar para que essa morte bata em retirada e entre nessas casas a vida abundante que Jesus tem para todo aquele que nele crê. E eu quero te lembrar nessa noite, querido, em nome de Jesus, que nós somos os pés de Jesus, que nós somos os braços de Jesus, que nós somos as mãos de Jesus para abençoar e curar, que nós somos os olhos de Jesus para contemplarmos a aflição dos aflitos e irmos até esses aflitos. Eu quero te desafiar a não somente participar dos cultos dessa igreja. Isso é muito gostoso, é muito bom, não falte. Você deveria ter ido na ABB, não falte. Mas eu quero te desafiar a sair daqui, a proclamar que o Senhor é Deus, a entrar nas casas com cheiro de morte e estabelecer ali, em nome de Jesus, o princípio da vida. Nós somos a igreja, nós somos os trabalhadores. A convocação é para nós irmos a todo mundo e pregar esse evangelho a todas as criaturas. A promessa é que, se nós cremos, nós faremos as coisas que Jesus fez, e outras maiores nós faremos. Aleluia! Eu quero te dizer, queridos, que aqui em Frutal tem muitas casas semelhante à casa de Zaqueu, sem salvação, vivendo segundo os seus próprios pensamentos, casas vazias de Deus, casas vivendo
em desarmonia, mulheres apanhando dos maridos, filhos sem norte, casas precisando de salvação, casas precisando da misericórdia de Deus, casas precisando de Jesus. E eu quero te dizer que Jesus está no céu, mas Ele deixou aqui a igreja dele. Nós somos a igreja, nós somos os trabalhadores, nós estamos comissionados, nós temos poder e autoridade para nós entrarmos nessas casas e com o nosso olhar, e com a nossa fala, e com as nossas mãos fazermos exalar ali o poder da graça de Deus, fazer os pecadores entenderem que Jesus Cristo salva, fazer os pecadores desgraçados entenderem que em Jesus a salvação é de graça. Em quantas casas, meu filho, você já entrou e fez uma oração aqui na cidade rural? Em quantas casas você já entrou? Você que é crente aqui há 20 anos, há 30 anos, em quantas casas você já entrou para orar? Para que haja mudança naquelas casas. Nós somos os trabalhadores, nós somos a igreja. Nós somos os pés do Senhor, as mãos do Senhor, os olhos do Senhor. É tão bom ser abençoado, né? Quem aqui não gosta de ser abençoado, está dispensando bênção? Levanta a mão. Já vou pedir o diabo para te levar para o hospital. Você está meio doido. Quem aqui não gosta de ser abençoado? Como é bom ser abençoado. Eu quero te dizer que nós já somos um povo extremamente abençoado por Deus. A gente não precisa ficar em busca de bênção. Muito ao contrário, nós somos chamados para sermos bênçãos na vida de outras pessoas. Nós somos chamados para repartir a bênção que Deus já nos deu. E às vezes nós ficamos só assim: Deus me abençoa, me abençoa, me abençoa. Você já está gordo de tanta bênção. Distribua. Ouça o Senhor dizendo a você: se tu uma bênção. Este é o desafio para a nossa igreja. Esse é o desafio para a minha vida e para a sua. Entrar nas casas com o cheiro da morte, exalar ali o bom perfume do Senhor da vida, mandar a morte embora, e que reine nessas casas a vida e a abundância. Esse é o desafio para nós. Entrarmos em casa sem esperança de vida eterna, de salvação, e transformarmos essas casas pelo poder e pela graça de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Da última vez que eu preguei domingo passado, eu fiz um apelo e orei pelas pessoas que haviam entendido a mensagem, que nós somos os trabalhadores. Muitas pessoas vieram aqui, e eu quero crer que são pessoas que querem ser diferentes, fazer diferente, querem ser usadas pelo Senhor. E tem uma coisa que o inimigo sempre coloca. Ele coloca que você não tem capacidade. Ele coloca que esse negócio de pregar o Evangelho é para quem sabe falar. E você não sabe.
estamos parados e nós não cumprimos com o ímpeto do Senhor. Mas quem sabe nessa noite o Espírito Santo de Deus te tocou. Você é igreja, mas o Espírito Santo de Deus está te tocando para você funcionar como igreja, como trabalhador, para você não ficar com seus braços cruzados, mas para você ir na casa do seu irmão, do seu primo, do seu pai, da sua mãe, do seu vizinho, do seu amigo, ir naquela casa onde cheira de morte. É você mesmo que é para ir, para estabelecer ali vida. Ir naquela casa sem salvação, para estabelecer ali a salvação. E quando eu estou aqui falando, você está pensando sobre essas casas. Deus quer te usar, em nome de Jesus. Não fica esperando pelo pastor, pelos presbíteros, clamando, vai lá comigo visitar. Não, vai você, querido. Entra dentro dessa casa, toda a autoridade nos foi dada, nos céus e na terra. Ide! É por isso que nós atrasamos tanto o processo da evangelização. É porque a gente não entende que nós precisamos ir, todos nós, todos os crentes, toda a igreja. Mas louvado seja Deus por esse novo tempo, tempo de despertamento para a gente ir onde a morte está cheirando mal, estabelecer ali o cheiro doce da vida, ir onde não tem salvação e dizer que Jesus salva, que Jesus transforma, que Jesus restaura. Se você já esteve aqui na mensagem passada, eu não quero que você volte, porque nós já oramos e você já está engajado. Mas se você não teve e quer decidir nessa noite a funcionar como igreja, eu queria fazer uma oração pedindo ao Senhor para te fortalecer e te abençoar. Não é para conversão, é para crente esse apelo. É para você que entendeu que você tem ministério, que você pode abençoar, que você pode orar pelas pessoas, que você pode entrar nas casas desorganizadas em nome de Jesus. Quem sabe você é tímido mesmo, nunca fez, tem dificuldades, mas você está entendendo que você é comissionado e você quer receber nessa noite poder, autoridade, desprendimento para você entrar nessas casas, para você ser a igreja funcional do Senhor. Eu queria orar por você. Você pode sair do seu lugar, pode vir aqui. Enchendo o coração deles com o Espírito Santo, no abrir da boca deles, ó Senhor amado, que o Senhor esteja exalando poder e graça. Eles estão pensando em casas, ó Deus, de familiares, de amigos que eles precisam ir, mas eu sei que o Senhor tem mais, que o Senhor tem muito mais para eles fazerem em teu nome. Ó Deus, mostra a obra que o Senhor quer que eles realizem para o louvor da tua glória. Enche o coração deles com fé, com graça, com esperança, com ousadia, e use-nos poderosamente nessa seara vasta do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos. Se paz a mais doce me deres gozar, se torna mais forte sofrer, ou seja o que for,
preparar o meu vereador? O CD? Ele está assim. Gente, olha para ele. Alguns irmãos de manhã perguntaram do nosso trabalho, de CDs, algumas pessoas perguntaram. Nós trouxemos a noite o nosso bem. E eu queria desejar a todos vocês uma ótima semana. Uma semana nova, uma semana diferente, uma semana abençoada por Deus.
Não esqueça, onde você estiver, você é representante do Senhor. Você é arauto do Rei. Ele estará com você. Não temas. Siga adiante. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te livre do mal. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre a sua vida e sobre a sua casa. E de paz. Que a graça do nosso Deus Pai, o amor indizível do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, repouse sobre todos vós e sobre toda a igreja de Deus espalhada por toda a face da terra, agora e até aquele dia glorioso da volta do nosso Senhor. Maranata, vem Senhor Jesus. Amém.